Y é igual a x ao quadrado mais uma constante c. A resposta está correta. O episódio de hoje é Palhaço versus Conselho de Educação da série animada Os Simpsons. A história gira em torno de Krusty, o palhaço, que abre uma escola para ensinar a arte da palhaçaria. O episódio começa com uma cena de um teatro, onde Krusty, o palhaço, está se apresentando com seu parceiro, o Sideshow Mel, numa representação da peça Romeu e Julieta. No entanto, o público não se diverte. Na verdade, todos estão dormindo. Krusty fica frustrado e decide falar com os responsáveis sobre a necessidade de uma plateia infantil. É quando Krusty descobre que as crianças não estão mais curtindo o seu show. Elas estão mais interessadas em redes sociais e outras atividades. E a única forma que ele encontrou para ter uma plateia foi atrair idosos perdidos no shopping. Enquanto isso, o vovô Simpson reclama do ar-condicionado. Mas aqui tem ar-condicionado. Aumenta isso aí, eu tô congelando. Então, Krusty decide mudar o seu show. No entanto, ao descobrir o ano em que está e que seus redatores já foram todos enterrados, ele fica desanimado com a própria ideia. Na cena seguinte, ele se encontra com seus outros amigos palhaços, e eles conversam sobre seus companheiros de carreira, alguns já falecidos, e outros que trocaram de profissão devido à falta de interesse das crianças em seus shows. Uma de suas amigas sugere que eles precisam de novos e jovens palhaços, mas ela acredita que ninguém iria querer ensinar a eles. Então, Krusty tem a ideia de abrir uma escola para palhaços para salvar a profissão. Ele começa a questionar se isso daria dinheiro e, ao descobrir o valor de uma escola particular, fica animado com a ideia. Ele pergunta à sua amiga Covinha se ela tem mais algum conselho para dar a ele, mas depois de pensar por um tempo, nada sai de sua boca. Krusty fica irritado e vai embora da mesa. Então ele decide ir até o prefeito para apresentar sua ideia sobre a escola de palhaço. O prefeito começa a explicar tudo o que ele precisa para obter a licença e abrir a escola. E o Krusty tenta subornar o prefeito com dinheiro, mas ele se recusa, aceitando apenas Pix como forma de pagamento. O homem que está auxiliando nas negociações tenta entender as formalidades, mas Krusty faz piadas da situação, chegando até a oferecer um emprego como professor de mímica. Peraí, senhor, você gostaria de ensinar mímica na minha escola? Mas o homem responde com uma mímica. Então, Krusty abre sua escola e vários outros palhaços se juntam para trabalhar juntos na instituição. Todos comemoram a inauguração com várias acrobacias. Em seguida, começam as propagandas da escola na TV para atrair alunos. Enquanto toda a família Simpsons assiste ao anúncio, Homer critica as atitudes dos professores da escola pública. Quando o anúncio termina, Bart fica animado com a escola e diz que precisa estudar nela. Marge afirma que ele está bem na escola pública, mas Bart rebate dizendo que não é verdade, já que ele escondeu todos os bilhetes que os professores enviavam para seus pais. Ele vê a oportunidade de dar uma reviravolta em sua vida e faz chantagem emocional, dizendo que se seus pais não o matricularem na escola de palhaços, terão que colocá-lo em uma escola católica. Bart começa a ler algo em seu celular em latim, e seus pais se contorcem de agonia a cada palavra pronunciada por ele. E no fim, acabam cedendo à pressão e concordam em matriculá-lo na escola de palhaços. Na matrícula para a nova escola, Homer está acompanhando Bart. Como Bart não tem boas notas, o palhaço Krusty pede para que ele faça um comercial de si mesmo. Bart conta que foi eleito o palhaço da turma durante 3 anos, mas apesar de achar a história incrível, Krusty solta um comentário maldoso que deixa Bart triste. Eles são interrompidos por Milhouse, que entra na sala com seu pai dizendo que tudo que Bart topar, ele também quer. O pai de Milhouse oferece todo o dinheiro e acesso possível para que Krusty aceite os dois. E claro, os dois são aceitos. Mais tarde, a mesa de Krusty fica cheia de novas inscrições. Ele está conferindo as novas inscrições quando um velho amigo chega com seu filho e começa a apresentá-lo para que possa entrar na escola. Ele elogia seu filho, impressionando Krusty, mas a entrada do garoto acaba sendo comprada por um cheque. Enquanto admira o cheque e faz um comentário sobre casamento, uma mulher grávida chega à sua sala. Em outro momento, o Krusty começa a organizar sua escola, colocando quadros de pessoas importantes para a educação. Ao colocar um quadro com a foto de seu pai, pede um sinal para caso algo vá dar errado. Como nada acontece, ele fica animado, acreditando que nada irá dar errado. Na casa dos Simpsons, Marge entrega os novos materiais para Lisa e Bart. Lisa menospreza o material de Bart por ser uma buzina, assim que ele começa a andar com um monociclo dentro de casa. Homer questiona sobre o não ter permitido ele fazer isso, e Bart responde que ele nunca proibiu de andar de monociclo na cozinha, porque isso nunca havia acontecido. Marge olha o caderno de proibições de Bart e vê que ele fala a verdade. Lisa começa a questionar se Bart realmente está frequentando uma escola de verdade. Temos certeza de que o Bart frequenta uma escola de verdade? Marge pede para Lisa ser compreensiva e não estragar o entusiasmo de Bart.
afirmando que isso faz parte dos desejos naturais de toda criança de fugir da família e acompanhar um circo. Bart olha para Lisa e começa a falar que esta era a primeira vez que ele ficava animado com uma escola, assim como Lisa já teve esse sentimento. Lisa sente compaixão por ele e vai abraçá-lo, mas nesse abraço, Bart prega uma peça nela. No primeiro dia de aula, todos chegam e Milhouse acaba perdendo seus óculos. Um dos palhaços aparece e entrega a ele um par de óculos, mas era uma pegadinha, e os óculos começam a saltar olhos, o que faz Nelson aparecer e rir da cara de Milhouse. Na primeira aula, Bart surpreende a si mesmo levantando a mão para responder a todas as perguntas da professora. E na aula de matemática, o professor faz uma demonstração, mas acaba errando o cálculo e acerta a torta em seu próprio rosto. Isso faz com que todos na sala riam dele, o que o deixa feliz pelas gargalhadas. Na aula de música, todos se saem bem, exceto Ralph, que acaba enfiando o instrumento dentro do nariz. À noite, toda a família dos Simpsons está reunida para jantar em silêncio. Homer vai pegar a última costeleta, mas Bart usa uma mão de brinquedo para pegá-la antes. Isso leva a uma briga entre eles. Bart muda sua aparência e faz uma mímica, demonstrando tristeza. Em seguida, ele faz Homer cair em uma brincadeira com um soco saindo de seu chapéu, o que faz Homer achar engraçado e esquecer sua raiva. Marge fica surpresa e orgulhosa do que Bart acabou de fazer. Chega a noite de talentos na escola de Bart. Diversas apresentações acontecem no palco, incluindo um garoto tocando saxofone, o que encanta Homer. Depois que Lisa explica o instrumento, Homer pergunta por que ela não tocava também. Isso deixa Lisa com raiva, pois a verdade é que ela toca aquele instrumento todas as noites. Após uma opinião de Homer e da Marge concordar com ele, Lisa fica triste com a situação. Chega o dia da Olimpíada de Ciências, com a equipe do Fundamental competindo contra a equipe da escola do Krusty. A primeira pergunta é respondida corretamente pela equipe da escola de palhaços. E após uma hora de competição, o diretor Skinner faz um lembrete para sua equipe. E sua mãe aparece para repreendê-lo por aquele discurso. Chega o momento da pergunta final, que será de matemática, e as duas equipes estão empatadas. A pergunta é feita, e Bart começa a fazer uma apresentação para conseguir realizar o cálculo e responde a pergunta rapidamente e corretamente, garantindo a vitória para sua equipe. Enquanto os garotos comemoram, Marge vai até Krusty e agradece, deixando-o surpreso por nunca ter ouvido algo assim antes. Ela continua confessando que quase estava perdendo a esperança em Bart, mas ele conseguiu transformar Bart para melhor e depois dá um abraço nele. Todos os pais se reúnem ao redor de Krusty, e um homem chega para entregar uma intimação a ele, mas isso não abala sua felicidade. Krusty vai até o quadro de seu pai e conta sobre sua vitória para ele. Então ouve uma voz chamando por ele e pensa que é seu pai falando. Krusty, meu rapaz. Mas na verdade era um mafioso que expressa interesse em ser sócio dele. Após uma conversa e uma forma persuasiva de pedir à sociedade, Krusty não pode negar. A máfia o leva para uma sala e explica o motivo de querer entrar na escola dele, dizendo que a escola é atualmente o lugar que mais lucra e que o único setor que falta à máfia é a educação. Krusty explica toda a situação de sua empresa, que já estava dividida em porcentagens e que não tinha mais nada para oferecer. No entanto, os homens não aceitam a resposta muito bem, e Krusty acaba cedendo. No outro dia, o trânsito para a escola está uma bagunça, e a escola agora está sem pincéis, já que a máfia havia levado todos. Um dos professores tenta comprar os pincéis, mas o valor do saco de pincéis o deixa assustado. No refeitório, a máfia obriga a merendeira a comer o purê de batata. E quando Krusty presencia a cena e olha para o quadro de seu pai, decide agir pelas costas da máfia e denunciá-los. À noite, ele vai até a delegacia, mas recebe uma negativa, pois a polícia não tinha jurisdição para intervir em escolas, boates e qualquer outro local particular. Até que o oficial Lou pergunta se Krusty aceitaria colocar uma escuta, e ele concorda. A máfia está reunida jogando póquer quando Krusty chega, e um dos homens pede para ele fazer o lance da flor. No entanto, ele não pode fazer isso, pois o microfone está ali, e se a flor esguichar água, ele será eletrocutado. Ele insiste, mas Krusty apenas fica parado. Todos param o jogo e começam a encará-lo, até que um deles mira uma arma para ele. Enquanto isso, a polícia vê e ouve tudo através da escuta, mas apenas reclama de terem perdido outra testemunha e começa a falar do memorial à sua frente. Enquanto isso, Krusty começa a suar devido à arma apontada para ele, e uma gota de seu suor cai na flor, e ele acaba sendo eletrocutado, fazendo todos na mesa rirem dele. O chefe da máfia percebe que não era um truque, mas sim uma escuta. No entanto, os alunos da escola de Krusty chegam à sala e decidem protegê-lo, formando uma barreira enquanto se movimentam em monociclos e dizendo que ninguém vai mexer com ele. O chefe da máfia decide apaziguar a situação e faz uma proposta para Krusty, onde ambos sairiam ganhando.
A ideia da máfia é nada menos que incendiar a escola de palhaços para conseguir o dinheiro do seguro. Os bombeiros palhaços chegam para apagar o fogo, mas acabam piorando a situação, fazendo o fogo crescer ainda mais e a escola explodir. Ate que todos vão embora e a única coisa que sobra para Krusty é o quadro de seu pai. Ele começa a lamentar que a escola não deu certo, e Bart chega para dizer que Krusty fez diferença em sua vida e que isso nunca vai mudar. Homer também chega para dar apoio, e Krusty agradece, mas diz que precisará mais do que isso para se animar. Bart oferece nachos para ele, e após uma confusão sobre a comida, Krusty se oferece para pagar o restaurante. Sua amiga Covinha aparece para dar o conselho que ele havia pedido no início do episódio sobre a escola. E no final, o episódio termina com uma cena pós-crédito, mostrando Krusty trabalhando para a máfia, enquanto o chefe faz alguns anúncios e dá dicas para as crianças. Assim se encerrando o episódio. Se você gostou do vídeo e quer assistir mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Nos vemos nos próximos vídeos.